Na minha história de vida conjugal, já vivenciei vários momentos bons ao lado da minha esposa. Sabemos que a vida não é somente flores, há lutas, há barreiras a ser enfrentadas, seja no aspecto conjugal, paternal ou em relação com os amigos, há muitos problemas a serem enfrentados. Nos conhecendo no dia 5 de junho de 2004, nos casamos no dia 20 de maio de 2011. Minha esposa, nosso casamento, meu presente de aniversário. É porque no dia 8 de maio é a minha data de aniversário. Mas durante o processo, na nossa relação, ocorreu algo, um pequeno detalhe que eu não trouxe aqui ainda nesse vídeo, é porque na data do dia 10/10 de 2005, nós acabamos fugindo. É isso mesmo, nós acabamos fugindo porque não havia uma boa relação ali no início entre eu e os pais dela. Não que tenha nada em relação às nossas pessoas, porque eu não tenho nada a dizer em relação aos meus sogros, são pessoas maravilhosas que hoje nós temos uma relação muito próxima e de respeito, mas nós fugimos porque na época nós não tínhamos ainda uma certa maturidade para lidarmos com a nossa relação, com a situação do momento. Então aí acabamos fugindo nessa data, no dia 10/10 de 2005, mas graças a Deus, hoje, atualmente, tudo está bem, tudo corre segundo planejado, né? Um relacionamento que venha suprir as necessidades básicas de um casal. E como dádiva de Deus, Ele nos deu um presente que foi um filho, por nome Washington, que nasceu no dia 30 de março de 2006. Como sabemos, filhos de hoje, eles crescem rápido e o meu filho hoje ele está praticamente quase maior do que o pai. Então, assim, é um motivo de alegria, né? Porque, como eu falei, família é dádiva de Deus, e dádiva de Deus, como eu já falei aqui em outras ocasiões, a família é a base da sociedade e nós devemos cuidá-la com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, para que também, consequentemente, cuidemos das futuras gerações. Como eu falei, presenciamos vários momentos bons, maravilhosos, de grandes regozijos em nossas vidas. E não bastasse ainda, o Senhor Deus acabou nos abençoando com algo muito mais grandioso, com algo muito mais maravilhoso, eu diria. O Senhor Deus acabou nos abençoando com a graça dele, a graça redentora por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu me lembro que tomei uma decisão no dia 17 de fevereiro de 2007, depois de uma velha batalha de conflitos e aflições na minha alma. Então eu decidi entregar a minha vida ao Senhor Jesus e viver para a honra e glória dele. E não bastasse ainda, a minha família hoje segue comigo, essa mesma trilha, esse mesmo caminho. E assim, eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus, não somente pela família, mas principalmente pela dádiva das dádivas, que é Cristo Jesus na minha vida e de todo aquele que o abraça como a nossa esperança aqui na terra. Infelizmente, eu vejo muitos casais jogarem fora a oportunidade que Deus lhe deu para poder ali representar diante da sociedade, diante da sua família, uma relação ímpar. E por falar em família, felicidade, relação conjugal, eu me lembrei aqui da história de um casal norte-americano que eu li em um artigo algum tempo atrás, onde essa história deles, que muito impactante, emocionante, acabou até resultando em um filme chamado de Para Sempre, que um dos atores que contracenava com a atriz Rachel McAdams, mais ou menos assim o nome dela, eles enfrentaram uma grande luta no seu relacionamento. Após uma noite de festa de comemoração do seu casamento, o casal resolveram ir a uma cidade onde eles iriam morar futuramente. Só que no caminho ocorreu um trágico acidente, o carro que eles estavam acabou capotando várias vezes e ambos sofreram vários ferimentos. Mas ela ficou com a parte pior porque ela sofreu um traumatismo craniano, onde resultou em uma amnésia. Quando ela acordou do seu estado de coma, ela lembrava de todo mundo. Mas a única pessoa em que ela não lembrava, imagina quem era. Isso mesmo, o seu esposo.
Dias e semanas se passaram e ela não conseguia se lembrar dele. Até que ele, no afã do desespero, chegou ao seu médico e perguntou o que ele poderia fazer. O médico, olhando para ele, disse: reconquiste ela. Passe pelo novo processo de reconquistá-la. Ele não mediu esforços. A partir daquele momento, ele lutou para reconquistá-la. No final, ela, mesmo sem se lembrar dele, acabou se apaixonando por ele mais uma vez. Hoje, ela continua ainda não se lembrar dele, mas vivem juntos. Assim como a história desse casal enfrentaram muitas lutas, nós também temos as nossas, não é verdade? Mas mesmo diante delas, que nós nunca desistamos de investir na nossa família, de investir no nosso cônjuge, nos nossos filhos, enfim, daqueles que fazem parte do nosso teto e que dividem conosco todos os dias, os mesmos pratos, os mesmos copos, os mesmos talheres, a mesma cama. Que Deus nos dê força para enfrentar as adversidades da vida, que os vendavais do mundo não venham nos fazer destruir a nossa família. Cuide de você, cuide da sua família e peça a Deus sabedoria e discernimento para viver para a honra e glória dele. Como eu falei, a coisa mais importante é viver para Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.